Olha, o seu problema de gramática não é gramática. O seu problema de gramática é prioridade. Eu vou te mostrar aqui nessa aula como que a forma tradicional de aprender gramática em qualquer idioma, não só em inglês, qualquer idioma, a forma do ensino tradicional é completamente invertida. E eu vou te ensinar hoje como que você vai aprender qualquer princípio gramatical da forma certa. Eu coloquei um asterisco aqui. Por quê? Porque é da forma certa para quem quer usar o idioma. Para quem quer aprender inglês, por exemplo, para usar o inglês. Para conversar com as pessoas, para entender o que estão falando, até mesmo para escrever bem. Ou seja, não é para quem quer se aprofundar na gramática. Eu, por exemplo, sou brasileiro, falante de português, gosto de conversar com as pessoas, gosto de usar o português para conversar, para mandar mensagem, para escrever e-mails. Eu uso meu português, mas eu não estudo português. Se você se identifica, então essa aula é para você. Eu vou mostrar para você aqui uma fórmula que eu uso, mas não fui eu quem inventou. Eu apenas descobri. Primeiro eu descobri que poliglotas, que estão aprendendo mais de 20 línguas por aí, sacaram isso, por isso que fica tão fácil para eles aprenderem tantas línguas. E depois eu descobri que eu mesmo já usei isso, sem querer. E todo mundo usa quando é uma criança e tá aprendendo o seu idioma materno. É uma sequência para você saber o que priorizar. E eu dei um nome para isso. Eu chamo de lista de prioridades. Para essas duas coisas aqui. Uma lista de prioridades, coisas que você vai priorizar. Você vai pensar primeiro para adquirir vocabulário e para aprender gramática de forma implícita, que é a única forma que vale a pena aprender gramática, de forma implícita. Gabriel, o que é isso? O que é aprender gramática de forma implícita? É basicamente a forma que você aprendeu a gramática do português sem estudar português. Eu já dei esse exemplo em outra aula, mas quem aprende português costuma ficar na dúvida, né? Por que em São Paulo a gente fala em São Paulo e Rio de Janeiro a gente fala no Rio de Janeiro? E você pode ser brasileiro, falante de português e não sabe explicar. Pô, não sei. Por que é errado falar isso? Eu só sei que soa melhor falar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não soa bem eu falar no São Paulo e em Rio de Janeiro. Simplesmente isso, não soa bem. Ou seja, você sabe a forma certa de se falar, a forma gramaticalmente correta, mas você não precisou estudar para isso. Você adquiriu. É uma das formas de entender a palavra aquisição, né? Você adquiriu. Ou seja, você aprendeu de forma implícita, ok? Como eu disse no começo, a forma tradicional das escolas de idiomas é completamente do avesso, né? Porque o que a gente vai considerar em último plano aqui é o que consideram primeiro, que são as regras. Vamos usar como exemplo preposições, né? Que é um clássico, muita gente tem dúvida, né? Nossa, qual que é a diferença entre in, on e at? Qual que é a abordagem mais tradicional? Vamos aprender as regras, né? In se usa nisso, nisso, nisso. On se usa naquilo, naquilo. E at se usa naquilo, naquilo outro. E você não concorda comigo que é o óbvio, pra quem tá de fora, pra quem tá aprendendo o idioma? Não seria o óbvio mesmo aprender as regras? Porque aí a gente pensa assim, eu vou aprender as regras e a hora que eu vou falar, eu vou usar essas regras. Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Não é assim que o seu cérebro funciona. E é por esse motivo que tanta gente estuda inglês por longos anos, mas não consegue usar nada na prática. E elas sabem muito bem as regras, decoram as tabelas de cabo a rabo. Até professoras de inglês vão viajar pro exterior, passam perrengue, não conseguem usar o que eles estão ensinando. Nós vamos deixar as regras em último plano, que é justamente a forma que o seu cérebro trata as regras. Ele coloca elas em último plano. Nós não vamos apagar as regras, falar não importa, gramática é inútil. Não. Ela tem o seu papel, só não é o mais importante. No ensino tradicional, é a primeira coisa e é a coisa mais importante. Então eles ensinam assim, eles acham que estão certos, e eu entendo por que eles acham que estão certos, mas eles estão errados. E você vai entender aqui o porquê. Então, Gabriel, qual que é a primeira coisa, né? Qual que é a prioridade? Prioridade vem de primeiro, né? Uma coisa que vem primeiro. Bom, eu coloquei aqui um passo 0. É antes do primeiro passo. É a coisa mais importante de todas. Exposição ao idioma. Eu já dei aula particular para muitos alunos. Eu já conheci gente de tudo quanto é jeito. Inclusive o caminho inverso, falantes de inglês aprendendo português brasileiro. E tem a minha experiência pessoal também aprendendo idiomas. Eu aprendi inglês por conta própria, italiano também por conta própria, e atualmente me dedicando mais ao mandarim e alemão. O que todas as pessoas que têm sucesso ao aprender o idioma têm em comum é que elas se expõem ao idioma. E o que eu quero dizer com se expor ao idioma? Em contato com coisas naquele idioma. Para quem tá aprendendo inglês, por exemplo, filmes de Hollywood é um prato cheio. Para quem gosta da cultura americana, por exemplo, futebol americano, basquete, programas de auditório, séries, música, tudo isso é exposição ao idioma. E é tão engraçado, porque às vezes tem aluno que tem, sei lá, 16 anos e aprende inglês muito mais rápido do que uma pessoa de 30, 40 anos. E aí todo mundo fica pensando que é porque a pessoa é jovem. Porque é jovem, a cabeça tá fresca. Não!
Não. Você vai ver, o piá tá lá jogando videogame em inglês, assistindo série em inglês, tá conversando com o pessoal de fora lá no chat e tudo mais. O cara tá exposto ao idioma. E detalhe, não é exposição no sentido de estudar, vou pegar um livro aqui e vou me expor ao inglês. Não. Isso é falar sobre o inglês. Não é em inglês. Se expor é quando você tem contato com coisas e pessoas falando em inglês. Não sobre. Sobre inglês já seria regras. Aí seria o oposto do que a gente tá falando. Então, Gabriel, qual que é a primeira coisa que eu vou priorizar? Já que o óbvio, né, é que eu tenho que me expor em inglês. Esse aqui eu não deveria nem colocar aqui. Era pra ser óbvio já. Coloquei aqui só pra gente ligar os pontos. Então, Gabriel, qual que é a primeira coisa que eu preciso priorizar na prática? Isso daqui, ó. Contexto, referências e exemplos. Eu falo bastante sobre contexto nos vídeos que a gente analisa séries. E você vai acabar percebendo que essa sequência de prioridades aqui é basicamente o que você já fez pra aprender português quando era criança. Olha, para de aprender as coisas sem contexto. Eu sei que muita gente me pergunta do Duolingo. Gabriel, e Duolingo é bom? Duolingo é bom? Olha, só tem uma coisa boa do Duolingo. Duas coisas, na verdade. Uma é que ele nunca deixa você esquecer de estudar. Ele é um ótimo lembrete. Te manda e-mail, notificação. Pra isso ele é muito bom. E outra coisa, é recente. Eu descobri que tem isso lá há pouco tempo atrás. Que são histórias curtas. A única parte que faz sentido ali. Porque aquela parte de frases aleatórias, como que fala isso? Como é que fala que a casa tem 3 cômodos? Como que fala que o cachorro tem 4 pernas? Como que fala que tá frio hoje? É tudo descontextualizado. Seu cérebro não vai agarrar nada daquilo. Ele agarra por um curto período de tempo, né? Vai pra sua memória de curto prazo. Então você tem aquela sensação de que tá aprendendo, sabe? De que legal, tá funcionando. Porém, vai desbotando, vai sumindo aos pouquinhos da sua memória. Então busque aprender vocabulário e gramática em contexto, em uma história, em alguma coisa que faça sentido pra você, do seu dia a dia. Eu altamente recomendo você assistir aquele vídeo que eu falei sobre conteúdos infantis pra aprender inglês. Lá a gente aprendeu sobre o que o conteúdo precisa ter pra ele ser efetivo, né? Quando você vai se expor ao idioma. E uma das coisas, um dos elementos que eu falei lá é que o conteúdo precisa ser compreensível, de fácil compreensão. O que ajuda esse conteúdo a ser fácil de compreender é o contexto. Nos vídeos que eu analiso cenas de séries, você percebe que se aquela cena tivesse muda, não tivesse áudio, ou se tivesse em árabe, por exemplo, você entenderia o que tá acontecendo. Ou seja, você tem contexto, tem muita coisa não verbal, tem muita coisa em volta do inglês que já te dá a resposta do que tá acontecendo. Então o que você ouve em inglês enquanto consome aquela mensagem vai ficar na sua memória por muito mais tempo. É memória de longo prazo. Mas, Gabriel, eu assisti uma vez e não entendi. Quem disse que é só uma vez? Você precisa se expor a uma palavra entre 6 e 20 vezes, em contextos diferentes, para que ela vá para sua memória de longo prazo. Então você estuda um textinho, aprende uma palavra nova e quer lembrar dela para sempre. Não vai acontecer assim. Segunda coisa, referências. Isso ajuda. Se você tiver referências, você pode acelerar isso. Por quê? Quando você aprende uma palavra nova, um conceito gramatical novo, a primeira coisa que o seu cérebro faz é procurar por padrões. Ou seja, ele vai procurar no seu armazenamento aí, no seu cérebro, se você já viu alguma coisa parecida. Talvez alguma coisa parecida em inglês mesmo, alguma palavra que parece com aquela, talvez uma palavra em português que pareça com aquela, né? Cognatos, por exemplo, também fácil de aprender, né? Tipo, como é que fala diferente em inglês? Different. Bem mais fácil lembrar da palavra different do que de outras palavras, porque é muito parecido. E hard. Hard também é mais fácil de lembrar, porque a gente tem referência. A gente vê num jogo de videogame, a gente vê num sistema. Tá lá, hard. Tem referência. Você já viu isso em algum lugar. Tá vendo que é conectado com a exposição ao idioma? Você teve exposto. É quando você aprende, você formaliza aquilo, você tem um monte de coisa pra se conectar. E às vezes seu cérebro vai encontrar coisas que não tem muito a ver, mas que parecem com aquela palavra. Por exemplo, uma marca. Tipo, nossa, eu já vi uma marca e parece esse nome. Não é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas parece. Então, se você já foi exposto ao idioma, você já vai conseguindo fazer ligações. Um exemplo engraçado é um aluno meu, ele me falou uma palavra, que é um palavrão em inglês, e falou, o que quer dizer esse palavrão? Aí eu perguntei pra ele primeiro, né, antes de responder, como é que você sabe que é palavrão essa palavra? Ah, não sei, porque eu vi no filme, a pessoa tava nervosa, né? Tava gritando ali. Em um outro filme, aquela mesma palavra foi censurada, né? Apareceu um pi na hora que a pessoa falou, só que eu vi na legenda que tava escrita aquela palavra. Olha só, ele talvez não sabia a tradução, mas ele entendeu por causa do contexto e ele usou como referência, né? A pessoa tá nervosa, ela falou aquela palavra em momento de raiva. E toda essa experiência, todo esse aprendizado só foi possível por causa do passo 0 aqui que você aprendeu, que é ter exposição ao idioma. Percebe que é o que desencadeia todo o restante? Escuta o que eu tô te falando. Seguir essa prioridade vai te ajudar a aprender muito inglês. E
exemplos. A próxima vez que você aprender ou que você tiver com dúvida sobre qualquer regra gramatical, qualquer uma delas, ao invés de você procurar entender melhor a regra de como se usa aquilo, procure por exemplos. Você não viu que eu fiz isso lá naquela aula sobre o Present Perfect? Eu não ensinei o Present Perfect, as regras e tudo mais. Não, eu mostrei exemplos. E olha lá nos comentários, quanta gente que resolveu o problema sobre o Present Perfect. Exemplos. Vou dar o exemplo novamente do in, on, at, que tanta gente tem dificuldade. Porque a tradução das 3 palavras muitas vezes é a mesma e realmente é confuso porque tem bastante exceções, as regras e tudo mais. Pensa comigo, se você tiver exemplos na sua cabeça, você pode usar eles como referência. Ó, tá tudo ligado aqui, né? Como referência na hora que você vai escrever ou falar. Por exemplo, se eu falo in January, que é em janeiro, se eu quiser falar em novembro, eu vou falar in November, certo? Porque eu falo in January, vai ser in February, in March, in April, vai ser in, pra meses. Então, se eu ficar com a regra na cabeça, pra meses se usa in, pra meses se usa in. A hora que você vai falar, você vai ter que pensar em tudo isso. Pra meses se usa in. Não, você vai pensar, peraí, in January soa bem. Em February também soa bem. Em March, soa bem também. Você usa o exemplo que você já teve exposto. Ó, como é que tá tudo ligado, ó. Exposição, que você já teve exposto, para determinar se algo soa bem ou não. E você vai perceber, é o mesmo filtro que você usa pro português. Por exemplo, se você vê uma pessoa que tá aprendendo português e fala eu sabo, ao invés de eu sei, você vai falar pra pessoa, eu acho que é melhor você falar eu sei. Por quê? Me explica. Gramaticalmente falando, por que tá errado falar isso? Você não sabe, você só fala assim, olha, não soa bem. Mesma coisa na escrita. Se você vê escrito feliz com S, você sabe que tá errado. Por quê? Porque você só lê com Z. Então você cria aquele padrão na sua cabeça. Então esse é um padrão, você é exposto àquela forma de falar, àquela escrita, e aí você vai criando meio que um programa, meio que um AI na sua cabeça para você identificar o que soa bem e o que não soa, mediante ao que você foi exposto. E você vai perceber que aprender gramática de forma implícita é basicamente assim. É você aprender o que soa bem e o que não soa tão bem. Às vezes o que soa bem é porque tá gramaticalmente correto, e às vezes não, às vezes tá errado gramaticalmente falando, só que é o jeito que as pessoas falam no dia a dia, então não soa tão mal. Por isso que eu falei aqui em cima. Eu falei forma certa para quem quer ser um falante de inglês, não um estudante de inglês. Vamos lá. Segunda coisa que você precisa priorizar: frases prontas. Assim como qualquer outra língua, o inglês é cheio de frase pronta. Pensa só em português, né? Bom dia é uma frase pronta. Tudo bem é uma frase pronta. Tudo bem e você? Pra responder, também é frase pronta. Você vai no açougue, a pessoa fala, posso ajudar? Frase pronta. Tô só dando uma olhadinha. Frase pronta. Prazer de conhecer. Frase pronta. São frases que a gente não precisa elaborar na nossa cabeça. São frases que são basicamente palavras longas. Tipo, são várias palavras que, sei lá, parecem uma palavra grande. Não vou falar palavrão, né, que é outra coisa. Mas é uma palavra grande, uma frase pronta. Soa bem mais natural, né? Você não tem que pensar em nada. Só bota pra fora, né? Por exemplo, quer falar prazer de conhecer? Nice to meet you. Frase pronta. Eu já ouvi pessoas falando pleasure to meet you. Opa, ou seja, você foi exposto, você pode usar isso como um exemplo. E naquele contexto, né, naquele ambiente, naquele momento que você acabou de conhecer a pessoa, você vai usar essa frase como referência pra você. Você vai usar essa frase pronta, porque você sabe que ela expressa aquela mensagem. Terceira coisa, e é bem conectado aí com as frases prontas. Chunks. O que são chunks? Chunks são pedaços prontos de frases. Então, ao invés de ser uma frase completa, pronta, é um pedaço só da frase. Então, quando você fala, eu acho que é um chunk, porque é como se fosse um template. Você aprende aquele pedaço da frase e você personaliza para a mensagem que você precisa falar. E aqui a gente tem um dado interessante. 48% de tudo que as pessoas falam em inglês são chunks. Na verdade, a pesquisa fala que são pedaços pré-moldados de frase, que é a mesma coisa. Não acontece só com o inglês. É que com o inglês a gente tem essa pesquisa e um número mais preciso. Mas pensa, em português, por exemplo, metade das coisas que você fala é algo pré-moldado. Tá vindo lá do subconsciente, você não tá montando frase. Tipo, eu tô falando com você em português agora, eu não tô montando frase. Eu tô pensando na mensagem. As palavras estão vindo, tipo, o cérebro se vira. O subconsciente se vira pra trazer as coisas. Eu já fiz essas partes aqui, me expus ao idioma, mesmo que sem querer, quando criança, eu usei isso aqui, ó, pra poder aprender o português. E a hora que eu abro a boca, eu consigo falar sem ter que pensar. Eu penso na mensagem, mas não penso nas palavras, necessariamente. E em quarto lugar, a última coisa que você vai priorizar antes de partir pras regras. Você vai aprender expressões ou idioms. O que são idioms e expressões? Modos de se expressar, gírias, coisas. Geralmente são coisas que não fazem sentido, mesmo que se você traduzir, né? Por exemplo, em português. Eu tô morrendo de sede. Aí a pessoa traduz. Peraí, você tá morrendo? Como assim? Não, é uma expressão, é um jeito de se expressar. Não é que eu tô morrendo literalmente. É um jeito de falar, é um modo de dizer. Você precisa disso. Porque muitas vezes essas expressões são frases prontas, ou pelo menos pedaços de frases prontas. Eu posso colocar até aqui na lista phrasal verbs.
Vou até colocar aqui, ó, phrasal verbs. Verbos frasais, que é basicamente um verbo, só que tem duas palavras, ao invés de ser uma só. Mas é um verbo, é uma ação só. É um verbo e uma preposição na frente. E aí, se você aprende isso, você vai priorizar a sequência correta. Opa, aprendi um phrasal verb novo. Tenta ver ele em contexto. Eu vou te mostrar um site daqui a pouco que você pode fazer isso. Tenta buscar referências, exemplos. Alguma frase pronta, alguma mensagem que você consegue expressar sem ter que montar a frase. Você pode perceber que até aqui a gente tem uma abordagem mais natural, mais de se expor e experienciar o idioma, né? Mais de descoberta e tudo mais. Já aqui a gente já parte para estudar, mais de analisar o inglês, né? E por último, as regras. E coloquei um asterisco, como eu já falei no começo, é tão frustrante às vezes aprender uma regra porque tem tantas exceções. Você pensa assim, peraí, mas eu aprendi a regra lá na tabelinha e agora na prática parece que toda hora tem uma exceção, toda hora não se aplica o que eu aprendi lá. Então é frustrante você aprender apenas as regras ou começar pelas regras. Agora falando do site que eu disse que é bom para você buscar exemplos e referências, nós estamos aqui ó com o Youglish, Youglish.com. Site muito bom, não é só para inglês, é para outras línguas também. Quando você seleciona o inglês, você pode escolher de qual país. Então já está selecionado aqui ó, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. Posso marcar outros também se eu quiser. E você vai colocar aqui a palavra que você quer buscar exemplos. Então vamos supor que você tenha aprendido um vocabulário novo ou uma regra gramatical nova. Você vai colocar aqui para ver essas palavras sendo usadas em contexto, né? Ó, inglês de verdade em contexto. E aqui tem alguns exemplos. Ó, vou usar esse aqui, ó. How's it going? Olha só o que acontece. Ele encontra um vídeo no YouTube de uma palestra, de uma conversa, que a expressão how's it going foi usada. Eu consigo ouvir ela aqui já na prática. E aí tem a legenda embaixo, então eu consigo ver ela contextualizada aqui, tipo, em qual momento que a pessoa precisou falar isso. E o vídeo tá aqui, se você quiser ver ele inteiro também, pra ter mais contexto ainda, melhor. Vamos ouvir, ó. So ask them, how's it going? Tá vendo? Então pergunte a eles, né? How's it going? Ah, how's it going significa como que tá, né? Como é que tá indo, como é que vão as coisas. Beleza, vi um exemplo, deixa eu ir lá pro próximo. Hey, gossip, how's it going? Opa, olha, hey, gossip, how's it going? É cumprimentando alguém, né? Como vai? How's it going? Eu quero ver mais alguma pessoa falando como vai. Alright, folks, how's it going? Opa, olha só. É um escocês falando agora. Hey, folks, how's it going? Bom que você vê pessoas diferentes falando em sotaques diferentes. Vamos ver mais um exemplo. Hello, my friend. How's it going, Grant? Tá vendo? Mais relaxado, né? Hello, ele falou. E o outro falou, how's it going, Brent? How's it going? É, como vai? Então, com isso, você tem referências. Você tem exemplos. Isso tudo fica ecoando no seu cérebro, tá? No seu subconsciente. E aproveitando melhor a sua pronúncia. Olha o tanto que é benéfico isso. Às vezes sua pronúncia melhora por causa do que você ouviu. Então tá vendo que a gente tá falando de gramática e vocabulário? De bônus você melhora a sua pronúncia? Por aí você já vê que essa realmente é a sequência correta, é a prioridade correta que você tem que ter ao aprender um idioma. Eu vou até melhorar meu título aqui. Ao invés de falar qualquer princípio gramatical ou qualquer vocabulário, vou colocar aqui, ó, qualquer coisa em inglês. Se aplica a outras línguas também, mas o foco do canal aqui é aprender inglês, né? E tem uma coisa que muita gente inocentemente prioriza, que tem muito pouco efeito, é aprender palavras soltas. Ah, precisa saber o nome disso. Ah, saber o nome daquilo. Saber o nome daquilo outro. Sem contexto algum, é muito pouco efetivo. E falo mais, nome das coisas é o de menos para qualquer situação. Por quê? Sei lá, você tá viajando, você não sabe como é que fala caixa eletrônico, você pesquisa. Tem o Google Tradutor na sua mão. Ah, você não sabe como é que fala calçada, você corre atrás, se acha no Google, sei lá, tem um dicionário, alguma coisa. Uma coisa que se resolve fácil. Porque às vezes você pode apontar para aquilo, pode descrever aquilo, pode falar uma palavra, às vezes você pode falar em português. Mudando um pouco o sotaque, a pessoa já vai entender. Isso acontece pra caramba. Então, pegar, tipo, flashcards de palavras aleatórias. Ou ficar em aplicativos de, cachorro se fala dog, gato se fala cat. É muito, mas muito pouco efetivo. Você tem acesso a atividades que te dão muito mais resultado e muito mais rápido. Então, por que fazer isso? Bom, pra quem chegou até aqui, eu vou pedir pra você me contar nos comentários que você tá presente, que você chegou até aqui. Se você tirou um valor desse vídeo, aproveita pra deixar um like, se inscrever pra aprender muito mais. E se quiser algumas regalias a mais, considere se tornar membro do canal. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu vou aproveitar e deixar um vídeo aqui do lado de uma outra aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Até lá!